Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Quarta aula da nossa jornada! Gente, que semana foi essa? Parece que foi ontem que eu estava programando as aulas. Já estamos no quarto dia, só que ainda mal começou, né? Estamos no meio do evento. O evento só começou, na verdade, né? E a gente ainda tem mais uma semana. E aí tem muita coisa para rolar ainda, gente. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal chegar, enquanto eu falo alguns recadinhos. E aí, pessoal, o que vocês estão achando, tá? Coloca aí nos comentários o que vocês estão achando das aulas. Coloca o depoimento de vocês aí, tá? Muita gente já comentou lá na imagem que eu coloco a frase, né? Parabéns para os participantes efetivos do evento, né? Que tem a oportunidade de ir lá comentar, ou os que não têm a oportunidade, mas comenta lá no momento da aula lá no YouTube e aqui no Instagram, mas de alguma forma tá aí participando, né? Isso aqui é o interessante, que eu fico de olho em vocês sempre. Vamos lá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Aos novos que estão chegando há pouco, né? Eu sou a professora Diana Richelle, especialista em ensino lúdico. Amo essa área desde muito tempo. Eu venho observando, pesquisando, estudando a respeito desse assunto. Muito bom estar aqui com vocês neste momento. O pessoal ainda tá chegando, né? Deixa eu ver se tá no YouTube também, já começou. Deixa eu falar com o pessoal aqui, para o pessoal começar a ver no YouTube também, né? Para ninguém perder nem um minutinho da nossa aula. Hoje eu tenho algumas dicas sobre diversidade. Nós vamos falar sobre isso dentro da BNCC, que é o nosso livro de estudos dessas aulas, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Pessoal que entrou, vai se apresentando, coloca aí de onde você é. Sempre no comecinho da live eu gosto que vocês se apresentem. Fala de onde vocês estão falando, que eu vou olhar aqui. Eu sou mineira, tá? Tô aqui no cantinho de Minas Gerais. Às vezes pelo sotaque dá pra perceber um pouco, né? Vamos lá. O pessoal tá falando de onde aí hoje, nessa quarta aula. Boa noite, Pará. O que mais? É a Ana Carla, está falando do Pará. Oi, Ana Carla. Bahia, Iambupi, Suzana, sejam bem-vindos, pessoal do Rio de Janeiro também, Rio Grande do Norte, Porto Alegre, pessoal do Porto Alegre, Rio Grande do Norte, tá sempre aí nas minhas lives, da Bahia também, em peso, gente, ô estado bom esse, hein? Paraíba, João Pessoa, pessoal de Paraíba também, muito. Brasília, Distrito Federal, Mato Grosso, Brasília também. João Pereira, de onde é João Pereira? Ó, o pessoal do Paraná também, Bahia, São Paulo, isso aí, gente. Cadê o pessoal do Amapá? Cadê o pessoal de Manaus? Isso, também tem os mineiros e as mineiras, né? Mogi das Cruzes também lá do estado de São Paulo, não é? Ou não é? São Paulo também tem peso, hein, gente? Nas estatísticas do meu público, São Paulo está realmente em peso junto comigo, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vamos lá, bora compartilhar essa live agora nesse primeiro momento, certo? Gente, hoje estamos no nosso quarto dia. O tema da nossa aula é a diversidade e a BNCC. Como a gente está fazendo um estudo mais aprofundado da BNCC, então todos os assuntos levam ao fundamento teórico da BNCC, né? O pessoal já tá no YouTube? Vamos ver se o pessoal tá tudo ok no YouTube, para começar a me ouvir todo mundo direitinho, todo mundo junto. Pessoal da Bahia, de qual mais, gente? Vai falando aí.
Responde aqui. Paraíba. Sejam todos bem-vindos, pessoal, mas bem-vindos mesmo de coração, tá? Eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento com vocês, é como se fosse uma sala de aula. Eu quero também agradecer aos inúmeros comentários, tá? Que tem tido lá tanto no YouTube quanto no Instagram. Pessoal elogiando bastante, que tá gostando. Ontem eu garanto, gente, que tá ok no YouTube? Então tá bom. Eu garanto que muitos de vocês aprenderam definitivamente a identificar a palavra oxítona, paroxítona e proparoxítona, não foi? Certo, pode deixar, Juan. Então é isso aí. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão no Instagram, vocês que estão aí no YouTube. Então, nesse primeiro momento, antes que eu fale mais alguns recadinhos aqui, coloca o dedo no compartilhar aí, se você tá no YouTube, é uma setinha. E se você está aí no Instagram, é nesse aviãozinho que tem aí embaixo. Compartilha com bastante gente, tá? Para que o pessoal chegue e receba essa nossa aula gratuita desse nosso evento que nós estamos no quarto dia. Eu quero parabenizar, dar um abraço assim, virtual aí na alma de todos vocês que imediatamente já correram para garantir a vaga do curso Plano de Aula Criativo e Lúdico. A equipe está falando que 60% das vagas já foram preenchidas, gente, que loucura! E eu só tenho que parabenizar, porque é uma oportunidade única, tá? A gente não sabe quando vai abrir novas vagas. É um momento que o pessoal pediu, procurou, Ediana, eu preciso de ajuda em fazer plano de aula. Aquela pesquisa do evento, né? A gente foi olhando as respostas do pessoal e a dificuldade estava realmente em planejar. Então, a gente elaborou assim uma estratégia de conseguir vagas para poder dar um desconto bom para vocês hoje, né? E aí quem aproveitou já garantiu a vaga. E aí, falando nisso, gente, quem gerou boleto tem a vaga garantida, mas é só até o momento do pagamento, tá? Então, o pessoal do boleto, para ter a vaga garantida, tem que fazer o pagamento do boleto e pronto. Aí pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Viu? Só não pode esquecer. Mas o pessoal da equipe vai ajudar a lembrar aí a vocês nessa questão dos boletos. Não se preocupem, tá? Nesse ponto de às vezes esquecer, acontecer alguma coisa, tá? A gente tá à disposição para poder ajudar vocês. E vai estar tudo garantido bonitinho se você fizer o pagamento do boleto a tempo de preencher essas vagas, né? Então, 60% já foram preenchidos, certo? Parabéns pro pessoal que aproveitou. É isso aí. Certo. E aí, se vocês que estão aqui, ó, que falam, ai, Diana, eu quero fazer esse curso, e aí o que eu faço? Pode sair da live aqui, não tem problema, rapidinho, vai lá no link da minha bio. Aonde é o link da minha bio? Gente, eu sempre explico aqui no meu celular, né? Esse outro aqui. Vai lá no meu perfil, tá? E tem minha foto. Embaixo aqui tem uma descrição sobre mim. E na última frase aqui é um link, é só clicar lá naquele link e vai aparecer um primeiro botão. Aliás, vai aparecer vários botões aqui e vai ser o primeiro que já tá escrito 60% de desconto no curso Plano de Aula Criativo e Lúdico, ó. Aí vocês vão clicar aqui para poder aproveitar a oportunidade, tá? Que ainda restam algumas vagas, vai dar tempo. Aproveitem, aproveitem. Bom, tenho duas surpresas para vocês. Olha que legal. Na agenda do evento, era a aula segunda, terça, quarta e quinta, para depois começar as aulas semana que vem. Mas eu vou fazer uma live amanhã, uma live extra. Ela não tá na agenda do evento, tá bom? Não vai ter código dela, então código para poder gerar certificado. Hoje tem, bonitinho, mas amanhã não tem, tá bom?
E aí, amanhã a nossa aula vai ser sobre a BNCC e a consciência fonológica, aquela parte onde a gente trabalha os sons das letras com as crianças, o som das sílabas com as crianças, tá? E a aula vai ser muito gostosa, porque eu amo falar desse assunto também. E aí, mesmo horário, 20 horas, é como forma de retribuir o carinho de vocês, tá bom? Porque muitos estão falando que tá gostando muito, que tá gostando das explicações e tudo mais. E aí eu vi necessidade de colocar amanhã para vocês aqui uma aula, de estar aqui, na verdade, nessa aula às 20 horas para falar sobre BNCC e consciência fonológica, ok? Então tá bom, amanhã não tem código, viu, gente? A outra surpresa eu vou falar já já, vocês vão amar, tenho certeza. Aliás, vou falar depois no final da live, tá? A hora que eu já estiver falando das dicas e tudo mais que eu vou falar hoje, dos materiais sobre diversidade, aí eu vou contar qual é a outra surpresa, tá bom? Então, pessoal que está aí no Instagram e aí no YouTube o link tá na descrição, tá? E o pessoal do Instagram é só ir lá na minha bio, que é onde eu mostrei, debaixo da minha foto, e clicar lá e aproveitar que ainda tem algumas vagas, certo? Porque depois que fechar, aí não tem o desconto. Aí ele volta para R$497, certo? E é isso aí, vamos lá, pessoal, deixa eu ver aqui. Se tem mais algum recadinho. Isso, parabéns para os novos alunos. Coloca aí nos comentários se você que tá aí me ouvindo aí, tanto do YouTube quanto do Instagram, já está dentro do curso. Coloca aí para nós, que a gente vai ver, tá? Se você já está dentro do curso, se já aproveitou a oportunidade. Falei há pouco tempo, né? Ainda não tinha entrado, muita gente entrou agora. Vou falar novamente o recadinho. O pessoal, gente, é o seguinte, ó. Devido à procura, devido o pessoal procurar, a gente preparou essa condição especial, tá? De aproveitar o curso por um preço super acessível, bem menos do que ele realmente é. E aí, tem uma questão de vagas, né? E aí a equipe já tá falando que mais de 60% já foi preenchida. E o que acontece? O pessoal que gerou boleto precisa pagar para garantir, tá? Então, se pagou, belezinha, tá tudo tranquilo. É só aguardar o sistema processar o pagamento e tá tudo certo, ok? E aí, o que a gente vai estudar? Plano de aula com criatividade. Como você vai estimular a criatividade na criança? Como você vai ser criativo, professor criativo? Como? Aí tem uns módulos que eu estou preparando já para colocar lá, acrescentar. E tem um módulo sobre ludicidade, bastante detalhes sobre o lúdico, sobre atividades de ludicidade e tudo mais. E eu estou preparando, deixei para esse momento agora, justamente por causa da questão da pandemia, sobre o sistema híbrido, tá? Mais detalhes sobre ele, mais arquivos sobre ele e atividades que favorecem a isso. Vai estar tudo lá dentro do curso Plano de Aula Criativo e Lúdico, tá? Eu vou contar para vocês mais detalhes depois. Então é isso, parabéns para quem já aproveitou a oportunidade. Vou explicar mais uma vez, porque sempre tem gente nova chegando aí. Então, preciso passar para todo mundo entender direitinho a questão da jornada. A jornada da BNCC Recursos Lúdicos, que está acontecendo. Hoje é o 4º dia, nossa 4ª aula, né? Todos os dias aí dessa semana, da semana que vem, a gente vai estar às 20 horas aqui ao vivo. E também, como ela é gratuita, todo mundo assiste livremente, tem o certificado de 40 horas gratuito. E esse certificado de 40 horas gratuito, ele só vai ser garantido para você poder acessar e tal, se você guardar os 3 códigos que eu falo por live. Então, sempre tem que prestar atenção, tá? No meio do assunto, realmente, eu vou falar os códigos, justamente para saber se você está participando da aula ou se você pegou o código em algum lugar, assim, ou... Entendeu? Para marcar presença tem que ser assim, ok?
E somente, pessoal, somente dia 25 de fevereiro que a equipe vai começar a disponibilizar o link para baixar o certificado, tá bom? E aí, antes disso, não tem jeito, tem toda uma parte burocrática. São mais de 85 mil pessoas inscritas nessa jornada. Então, veja bem o volume de certificados que a gente, que o site emite e tudo mais, enfim. Então, precisa desse tempinho. Dia 25, no grupo do WhatsApp, a gente vai mandar o link para vocês acessarem o certificado, tá bom? Que isso fique bem claro. Tem muita gente que às vezes chega e fala, onde que eu coloco esses códigos? Vocês vão guardar até dia 25. No dia 25 vai colocar lá no site para poder baixar o certificado de vocês, certo? Lógico que vai entrar lá com o seu e-mail e com o seu nome. Coloquem o nome completo, direitinho para sair o nome completo lá no certificado, tá? E o e-mail certinho com todas as letras, senão vai dar alguma coisa errada também, certo? Que às vezes esquece um L, um I, uma letrinha, um pingo, alguma coisinha lá. E aí o e-mail dá errado, tá bom? Você precisa ter o e-mail certinho. Pessoal do YouTube que ainda não está seguindo o Lúdico _ Alfabetizador, que é o meu perfil, vem pro Instagram, vem seguir o perfil para ficar por dentro dos conteúdos. E o pessoal que está no Instagram, que ainda não se inscreveu lá no YouTube, corre lá e se inscreve no canal. Por quê, Diana? Porque para estar mais pertinho de mim, durante todo o tempo aí eu vou disponibilizando aulas gratuitas. E eu falei, em forma de comemoração, gente, aos 30 inscritos, que de repente a gente estava em 30 mil inscritos, 30 mil. Eu falei, gente, é um privilégio, que é sinal que vocês estão participando, né, das aulas e tudo mais. Eu falei que eu vou disponibilizar aulas gratuitas sobre português, língua portuguesa para professores. Esses termos técnicos, essas coisas todas que esbarram assim na hora de produzir um texto, na hora de produzir um trabalho, né? E aí eu vou ajudar nessa parte gratuitamente lá no Instagram. Então precisa estar seguindo o perfil aqui e inscritos no canal também. De novo, boas-vindas a quem já está no curso Plano de Aula Criativo e Lúdico, que vai ser fantástico agora essas aulas com a gente, tá? Ainda algumas aulas vão entrar, então bora lá. Muitos alunos já estão aí, eu vi que vocês colocaram, tá? Sejam bem-vindos e um beijo no coração de vocês aí por ter aproveitado a oportunidade. Bom, hoje nós vamos falar sobre BNCC e diversidade. Mas primeiro a gente tem que entender direitinho o que significa o termo diversidade, do que é que realmente a gente está falando, igual ontem. Ontem eu fui falar das atividades lúdicas, né? E eu precisei explicar, mas o que realmente é isso? A ludicidade é o quê? Para uma atividade ser lúdica, ela precisa do quê, né? Então, hoje eu vou falar sobre a diversidade. E aí, assim, ó, o que nos vem a princípio sobre diversidade humana, né? A diversidade humana mesmo. Vem as questões físicas de que a gente é diferente, de que ninguém é igual, né? Mas envolve muitas outras coisas mais, certo? E aí é muito importante que vocês fiquem atentos a isso. Porque às vezes trabalha só o ponto de que trabalhou a diversidade de cores, de raças, de características físicas, mas não trabalhou a questão social, social e cultural, que é um ponto muito importante, né? Que a gente tem diferenças de uma região para outra, né? E eu vou falar sobre isso aqui na live de hoje, tá? Nessa aula de hoje. Sobre os pontos que a BNCC traz a diversidade em questão, certo? Muito bem. Então, como o princípio, a gente tem que entender direitinho o que é essa questão mesmo de diversidade.
Eu vou contar uma breve história para vocês, bem curtinha, não vou tomar muito tempo, mas só para vocês entenderem. E eu conto essa história porque eu vivi ela e eu sou personagem da história. E quando a gente fala de alguma coisa que aconteceu com a gente tem muito mais afinidade com o resultado daquilo e tudo mais. Ontem eu comecei a aula já falando sobre que eu sou o resultado dos nãos que eu levei na vida. E que a minha vida, ela foi muito mais formada por nãos do que sim. Aí eu vou dar exemplo para você hoje, mais detalhado sobre isso. Eu fui uma menina criada, uma criança criada com pais bem tradicionais. Eu vivi 90% da minha infância na roça, no sítio, na onde a minha avó morava. E numa humildade muito grande, infinita, né? E de pés descalços, 24 horas... no meio do mato, dentro da água, e enfim. É assim que eu cresci. E as coisas não eram tão fáceis. E assim, hoje as coisas são bem diferentes, né? Mas pra mim, por exemplo, mãe, me dá isso. Não, que isso? Isso não é nossa realidade. Eu explicava, não sei o quê. Mãe, mas o pai, né, pedia, eu falava tal. E assim, eu fui crescendo, entendendo que determinadas coisas realmente não faziam parte da nossa... E o meu pai, ele sempre foi um ser humano muito honesto, trabalhador. Minha mãe, dona de casa, também muito honesta, correta, politicamente correta mesmo. E aí, por mais que eles tivessem condição de realmente me dar tudo que eu queria, por exemplo, em certos momentos da vida, né, em alguns não, mas em alguns sim, eles não me ofereciam de tudo. E esses nãos de que eu não podia tal coisa, ou que eu não podia ter tal coisa, que aquilo era supérfluo para mim, fez com que eu crescesse com vontade de trabalhar, com vontade de ir atrás daquilo que eu queria, porque se fosse depender de ficar querendo, de ficar olhando para situações assim, eu não ia conseguir. E aí eu já cresci assim, com 12 anos, eu já falei, eu quero trabalhar, eu quero ter o meu salário, eu quero... E eu fui, eu consegui, e eu tô aqui até hoje, né, trabalhando e fazendo da minha vida vamos dizer assim, um trabalho em que eu vivo, certo? Eu não estou trabalhando para viver, eu estou... aliás, eu não estou vivendo para trabalhar, eu estou trabalhando para viver, né, porque o meu trabalho, a minha vida, eu amo o que eu faço. Então eu tenho prazer naquilo que eu faço hoje. E aí, falando sobre isso, né? Eu cresci desde pequenininha numa cultura religiosa, vamos dizer assim, diferente, né? Porque a maioria da população, cidade bem pequenininha, maioria católico, né? E a minha mãe, ela decidiu viver uma forma de vida diferente, espiritual, e me levou junto com ela, né? E eu tenho minhas irmãs também, que na época ia. E a gente passou a viver em uma denominada religião, que não fosse o catolicismo. E aí, gente do céu, como eu enfrentei preconceito, meu Deus, vocês não têm noção do que eu vivi. Não tem. Eu, minhas irmãs, talvez, só que as minhas irmãs eram mais velhas, então, assim, eu cresci pequenininha, menininha dentro disso. Gente, que coisa. Eu não guardo essa tristeza comigo, mas quando eu lembro, eu fico horrorizada de saber que aquilo acontecia. E assim, os adultos que me cercavam, eles não me defendiam, eles concordavam com aquilo, com os xingamentos, falando do meu cabelo comprido, falando da minha saia, falando do meu jeito de ser, falando... E aí, gente, eu cresci num complexo total, sabe? Mas eu não queria sair daquela vida que eu estava com a minha mãe, porque eu gostei, desde o princípio eu gostei do caminho que eu sigo e tudo mais, enfim. A diversidade, gente, também é isso. É a prática religiosa que um ou outro tem. É a prática... de vida que a pessoa determina ali para a família dela e que entre eles há uma concordância e aquilo passa a acontecer ali dentro. O respeito é o primeiro, né, gente? Se não tiver o respeito, pronto.
E aí, o que eu quero dizer com tudo isso, que eu vivenciei tudo isso, que eu sei que dói aqui, sabe, na pele, dói, já chorei muito lá atrás por causa dessas coisas. E aí, e nunca deixei, não, vou até hoje, eu vou até o fim, é essa vida que eu escolhi pra mim, é isso que eu quero pra minha vida. E não é preconceito, e não é, vamos dizer assim, nada nesse mundo pode ser maior do que a minha fé, do que o amor que está entre mim e o meu Criador. Então é isso que eu defini. E aí os nãos que eu levei na vida, inclusive esses, sabe, de que eu era diferente, bullying, gente, bullying total, sabe, era isso que eu vivenciava, meu Deus. E eu tinha tanto costume de viver aquilo que eu nem contava pra minha mãe muitas vezes, só quando eu chegava meio chorando e tal. Mas eu não contava, porque aquilo tava tão... Assim, às vezes a criança não reclama, né? Às vezes a criança não conta, não chega em casa contando. Chora no momento, sente aquela raiva, e aí acaba, às vezes, o professor não percebendo que aquilo tá acontecendo, enfim, são vários fatores, né? E aí o que eu quero dizer de lá pra cá, da minha infância, da minha adolescência, que também foi muito difícil nessa parte, mas aí eu já sabia me proteger melhor, eu já tinha minha opinião formada e eu já tinha argumentos pra lutar contra aquilo. Então era tudo bem mais fácil e as pessoas passaram a me aceitar do jeito que eu era e viu que nada daquilo iria mudar, enfim, né? E que isso não determina o que eu sou hoje. Então todo mundo tem que ter consciência disso. É isso que é o ponto principal. E quando a gente fala de diversidade, tá? Quando a gente fala de diversidade, não é só cor de pele, não é só porque um anda de cadeira de roda, o outro não tem o braço, o outro não tem as pernas, o outro não sei o que, não sei o que. Não é isso, gente, somente, tá? Tem que... Por isso que o material complementar que eu mandei lá no grupo, né, do WhatsApp, a equipe já colocou lá no link para fazer download, são imagens, simplesmente imagens. E eu coloquei recortar e plastificar o material. E aí eu vou dar dicas agora para vocês a respeito desse material complementar. Lá você vai ver rapazes com cabelo azul, verde, e é para mostrar para as crianças isso, tá? Tem cabelão comprido, porque eu não deixo de falar disso, gente. Fiz uma bonequinha, vou mostrar para vocês, quer ver? Eu fiz uma bonequinha cabeluda, porque eu sei o tanto que as coitadinhas das irmãzinhas da minha igreja sofrem. Da minha igreja não, da mesma instituição, né? Aí eu fiz, não tem o roxinho ainda, mas aí o cabelão dela vem até no pé, tá vendo? Ó, que gracinha. Bonitinho, não é? E aí essas menininhas passam perto, gente. Elas amam o cabelo delas e aí vem aquelas pessoas... Olha, esse daqui ainda tá pra terminar, tem que fazer um risco aqui da calça dele. Ele é cego, esse aqui tem que pôr um óculos escuro nele, ele é um cego. Aí depois eu vou mostrar o resto, gente. Não vou mostrar agora, porque eu não ia falar disso agora, tá? Então eu vou falar depois. Deixar vocês curiosos aí com essas bonequinhas, tá? Vou falar depois. Então é isso. Aprendemos agora nesse primeiro momento de aula que a diversidade é a cor de pele, a cor do cabelo, é a mulher que é careca, é a mulher que tem o cabelo Black Power, é a mulher que tem cabelo liso e comprido, loiro, ruivo, é o cara que gosta de pintar o cabelo de azul, de verde, e tem o outro que é Black Power também, e enfim, tudo isso é diversidade. E a BNCC, gente, desde o princípio fala que é para trabalhar com a diversidade entre as crianças, inclusive, gente, bebês. Vocês acreditam que lá fala que tem que trabalhar a convivência com o outro? E eu achei uma coisa tão interessante que eu não anotei aqui. E se eu esquecer de colocar no resumo, é bom que vocês anotem isso agora. A BNCC, ela fala sobre essa necessidade de apresentar para as crianças outras vivências, outras culturas, uma forma assim de diversidade de vida, de cultura, de tudo. E o que acontece ali na BNCC, é que ela...
Deixa eu ver se tá aqui que eu vou ler pra vocês. Deixa eu ver. Ou eu deixo pra depois? Tem muita coisa que eu já vou organizando assim pra deixar pra depois. Bom, lá nas competências gerais da educação básica já tem alguma coisa, que é aquela página 9 que eu venho falando desde terça-feira, segunda-feira. Eu venho falando isso pra vocês, que vocês têm que conhecer as competências gerais da educação básica lá na página 9. E é o seguinte, ó, o que eu ia falar é isso aí. Desde esse início aí, a BNCC prisa muito a fala de que as crianças elas têm que conviver com adulto. Quem aí já percebeu lá na leitura que vocês fazem com a BNCC que ela faz isso, que ela estimula estimula assim, ela orienta que a gente faça a estimulação com a criança de conviver com outros grupos de cultura diferente, com adultos. Vocês já observaram isso na BNCC? Gente, veja bem, vamos fazer comparações. Eu falando sobre mim, sobre a minha infância, né? Tudo foi, durante muitos anos, padronizado na educação. Padronizado. Eu fiz o pré de 6 anos, eu fiz o pré de 5 anos e o pré de 6 anos. E depois, primeira série, segunda série, quarta série, não, terceira série, quarta série. Assim foi na minha época, né? Eu tenho hoje 36 anos, então na década de 80 e começo de 90 era assim. Que tinha o pré. As crianças eram padronizadas. O único adulto que você convivia ali era a professora. Pronto. E isso era até meio limitado. E o que acontecia, gente? A gente perdia a sensibilidade, tá? Eu fui de uma família maiorzinha, né? Somos entre 4 irmãos e temos muitos primos, e é igual eu já falei, né? Ia pra casa da avó, então, enfim, eu convivi com pessoas de muitas idades desde pequenininha. Mas crianças que não tiveram essa vivência perderam a sensibilidade de reconhecer a situação do outro, aquela questão de empatia, sabe? Gerou uma fase aí das pessoas, uma pequena geração, vamos dizer assim, não vou generalizar tudo também não, mas uma parcela aí da geração que não tem empatia pelo outro, que não se coloca no lugar do outro, que não, às vezes sabe que o outro tá sofrendo, mas não se coloca no lugar, então aquilo passa a ser banal. E é por causa dessas falhas dentro de sala de aula, porque a gente convivia com a escola durante um tempo maior, né? E aí a gente só convivia com crianças da nossa idade. Então o que podia ali podia, o que não podia, não podia. Então a gente não conseguia entender, assim, vivenciar por que aquela criança que era 2 anos mais velha que eu podia tal coisa e eu não podia. Eu não conseguia entender isso. Até hoje eu lembro de questões que me vinham, né? Porque criança é muito questionadora, mas por quê? Né? Só que a gente não podia ficar perguntando, tinha que aceitar e belezinha, né? Foi a questão da frase de ontem, a gente passa a evoluir quando a gente se questiona, ou deixa de evoluir quando para de se questionar. E aí o que aconteceu? Durante um longo tempo, esse padrão entre as crianças. E a BNCC ela vem falando desde as competências gerais da educação básica, que a gente tem que misturar as crianças com outras faixas etárias. Lógico que você não vai fazer todas as aulas misturado, não é isso, mas tem que levar a criança para fazer uma aula de teatro com uma turminha maior, os bebês para visitarem isso presencialmente, tá, gente? Lógico, né? Vamos todo mundo convira aqui de que a gente está falando de aulas presenciais agora nesse momento. Então, levar as crianças a vivenciar, por exemplo, a equipe lá da cozinha, a equipe lá da limpeza, que são pessoas, adultos que tomam conta da parte lá da higiene da salinha deles e tudo mais. E misturar isso para eles já irem acostumando, né? E a BNCC lá nos campos de experiência também fala sobre isso. Então, desde os pequenininhos. Isso não é nem tanto no fundamental, mas é mais na educação infantil, tá?
que a BNCC fala o tempo todo que é necessário que haja a interação dos pequenos com adultos e com crianças de faixa etárias diferente. Então, eu parabenizo aí a BNCC, palmas para elas nesse caso, porque é um resultado incrível. Tá me vendo, gente? Deu uma cortadinha aí na conexão, né? Agora voltou. E deixa eu ver se tá tudo certo. Vai pausar um pouquinho, peraí. Bom. Tá me ouvindo direitinho? É porque deu uma pausa aqui, por isso que eu parei, tá? Deixa eu perguntar aí se tá tudo certo. Conexão ok? Aqui falhou um pouquinho. Estão me vendo direitinho? Entendendo o assunto, pessoal? Normal? Que bom. Deu só algumas pausas, mas eu até parei aqui, vocês não perderam nada não, tá? Tá tudo certo. Vamos lá. Então, a gente falou sobre o tema diversidade, entendeu bem sobre esse assunto e que a BNCC trata disso do começo ao fim, já está explicadinho também, né? Então, lá na página 9, eu vou fazer a leitura aqui breve de alguns pontos que ela fala, para vocês verem que legal. Lá na página 9 da BNCC fala assim, na competência 3, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas. O que é manifestações artísticas, pessoal? Coloca aí nos comentários. Manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, né? Interessante, muito interessante isso. As crianças saberem que existem várias diferenças entre os povos e nações, né? E também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Tem que colocar a criança para participar de muita coisa ali para que eles vivenciem, tá? Certo. Número 5, compreender, ainda na página 9, tá, gente? Compreender, utilizar e criar... Não, isso aqui não, é a 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. A 3. A 1 também fala valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente constituídos sobre o mundo físico, social. Bom, enfim, gente, ó, a 6 fala, a 3 fala, a 8... conhecer-se, apreciar-se. Ensina coisa legal também, gente. Muito mais. Preste atenção, todo mundo aqui, ó. Muito maior e especial do que admirar o outro, valorizar o outro, respeitar o outro, é cuidar do próprio corpo, saber se amar, né? Eu passei por muito tempo da minha vida me odiando. Gente, eu passei a minha adolescência me maltratando, tá? Eu tive um período aí de uns 7, 8 anos de vida, assim, que eu me maltratei muito mesmo, por causa daquela adolescência, da infância prejudicada, por causa do bullying, a questão do respeito que eu não tive. Eu passei uma fase da adolescência me odiando, sabe? Eu achava que pra mim já era, sabe? Eu sofri muito, eu perdi a capacidade de ver a vida como ela é. Eu não admirava a vida. E aí eu tinha um sofrimento muito grande aí nessa parte de me amar, de me reconhecer, sabe? E aí por isso que eu falo, hoje eu sou o resultado dos nãos que eu tiveram lá atrás, inclusive da minha própria rejeição. E aí nas competências, já lá na página 10, fala, olha pra vocês verem, gente, na competência 8, conhecer-se,
apreciar-se, a gente tem que se conhecer e fazer as crianças enxergarem isso. Olha a sua cor da sua pele. Olha como você é gordinho, lindo. Que fofura, me dá um abraço. Como você é lindo, que gostoso te abraçar. Que sorriso que fecha os olhos é esse? De um menino, uma menina gordinha. Como você é lindo, como você é linda. Que cabelo é esse? E falar para a criança, que pele linda é essa sua? Como você é mais escura que eu, olha, vamos ver. Que vontade de ter essa cor também, para saber como que eu ia ficar. Gente, mostrar para as crianças, eu falando assim, para a criança ter vontade de se admirar, de saber que ela é linda também. Nossa, que delícia saber que eu sou linda assim, que eu sou fofinho, gostoso de apertar. Entendeu? Passar isso para as crianças, tá? E tá lá nas competências número 8. Cuidar-se da sua saúde física e emocional. Olha que legal, gente. Ensinar as crianças desde os bem pequenos a cuidar do emocional. Como que você tá hoje? Você tá muito feliz ou você tá só um pouquinho? Aí a criança às vezes não sabe falar disso, né? E a gente fala, não, então me fala, você tá triste, querendo chorar? Não, professora, eu não tô. Então quer dizer que já tá um pouquinho feliz. Ah, então tá. Aí faz um tanto de plaquinha com caretinha, então me mostra nas caretinhas ali como que você tá. Aí você faz um chorando, um sorrindo, entendeu? E vai mostrando ali como que é a questão do sentimento, para a criança saber cuidar do emocional na hora que estiver maior. Para ela saber o momento que ela tem razão de estar triste, que ela pode chorar quando ela quiser, que não tem esse negócio de engolir choro, não tem esse negócio de não, você não pode chorar. Não, pode chorar sim, só não pode prejudicar o outro com isso. Você tem que ter seu momento de choro e o seu momento de enxugar as lágrimas, falar, não, agora vamos resolver o problema. Então, desde pequenininho a gente já tem que ajudar os pequenininhos a fazer isso, né? Muitas vezes a criança, às vezes, tem minha filha como exemplo, né? Às vezes ela chora, eu falo, pode chorar, chora, não tem problema, chora bastante. Depois que você chorar, a gente vai conversar. A hora que eu vejo que ela tá ficando bem, aí a gente vai conversar. Por que isso tá acontecendo? Você tá sentindo o quê? Qual que é o pensamento que vem na sua cabecinha? Teve um dia que ela falou pra mim, ela com 6 anos de idade, ela falou, quando eu fico muito triste assim, eu acho que ninguém gosta de mim. Aí eu comecei a mostrar pra ela que ela estava super errada. Falei, imagina se ninguém gosta de você, a mamãe gosta, ama muito, te protege, tá aqui, o papai também, a gente te dando, a gente chama atenção por causa disso, daquilo, e vai dando. Gente, uma coisa que tem que dar pra criança é resposta. Não deixe uma criança sem resposta. Anota aí no caderninho de vocês. Nunca cometa o crime educacional. Crime educacional, agora criei esse termo agora. Mas pode escrever aí com a minha responsabilidade. Crime educacional. Nunca cometa esse crime de deixar as crianças sem respostas. Mas por que me chamou a atenção sobre isso? Porque isso. Eu sempre tava na sala de aula, falava, porque olha o que vocês fizeram. E danava, falava, vocês vão ficar sem o intervalo agora, vocês vão comer e vão voltar pra sala, porque olha o que vocês fizeram. Depois que eu tinha danado bastante com eles, muito brava mesmo, muito brava. Pensa numa professora brava, é eu, né? Aí, depois de tudo, eu falava pra eles, todos me olhando assim, né? Já criança de 4º, 5º ano, viu, gente? Nesse caso. Os pequenininhos eu ficava brava, muito brava também, mas eu maneirava um pouco, lógico, porque são menorzinhos. E aí, depois de tudo, eu falava assim, tá certo o que vocês fizeram? Olha só, fizeram isso. Aí aconteceu isso, de problema. A professora agora ficando brava aqui, eu estou errada? Tá errada a professora de ficar brava? Ou a professora tem que ficar brava? Aí fazendo eles questionarem a si próprios. De tratar do sentimento deles. Bom, peraí, eu acho que eu errei. E é muito importante isso. Sempre que for chamar atenção, mostra pra eles por que
que tá acontecendo aquilo. Aí vai dar tudo certo. Eu garanto que vai ser melhor. Certo. O primeiro código de hoje, gente, não falei ainda. Tô no embalo. Estou no embalo forte. O primeiro código de hoje é o 8, tá? Anotem aí, não pode colocar nos comentários, é proibido. Quem colocou aí a gente já excluiu, já baniu, tá? Vai correr o risco de ficar sem um certificado, a equipe tá de olho. Não coloca código nos comentários, vocês vão escrever no cantinho de vocês aí. O primeiro código foi o 8, tá bom? O pessoal que tava no YouTube aí, veio pra cá, né? O código primeiro foi o 8, tá bom? Combinado? Então tá certo. Depois eu repito de novo, porque lá no YouTube tá sem som, né? E o pessoal ficou prejudicado lá um pouco, então não tem problema, a gente vai repetir. Daqui a pouco, a hora que eu for falar o segundo, eu falo o primeiro de novo, tá bom? Então é isso, gente. Olha só a competência na página 10 da BNCC, a competência número 9. Exercitar a empatia. Pessoal, empatia é o ato de se colocar no lugar do outro, tá? Eu vou tomar água. Exercitar a empatia é o ato de se colocar no lugar do outro. E exercitar isso com as crianças. Olha pra você ver, o outro tá chorando. Você mordeu ele. Eu sei que você gosta dele. Muitas vezes, gente, a fase da mordida, quem é professor profissional aí sabe disso. E quem tá estudando sobre essa parte aí tem que rever a questão aí, tá? De estudar sobre isso. A questão da mordida lá com os bebês, crianças bem pequenas, daquele grupo 2 do BNCC, mordem, não é porque odeia o outro, não é porque fica com raiva, que não é só isso. A criança morde às vezes porque ela ama o outro, gente. E aí a fase da oralidade, ela é muito aguçada, tudo é a boca, eles querem colocar na boca pra saber como que é o gosto, eles querem... A fase da oralidade, ela precisa ser estudada, é uma fase natural do ser humano. Gente, eu já fui chamada na creche. A direção me chamou na creche, gente. Minha filha tinha 2 anos e meio. Porque ela tava mordendo. E eu sentei, né, lá na sala da direção e ouvindo o maior fumo. Olha, sua filha tá mordendo muito. E aí, eu tenho que te comunicar, porque alguma coisa tem que ser feita. Aí eu falei assim, a gente vai ter que tirar ela da escola, né, e eu deixar de trabalhar. Complicado isso. Mas não, foi ótimo ela ter me avisado, mas deixou um ar assim de que eu tinha que chamar a atenção da minha filha com 2 anos e meio ali. E lógico, a gente sempre conversava, gente, trabalho incessante, enquanto não passa essa fase, não vai, gente, enquanto não passa essa fase de morder, não vai. Não adianta a gente morder eles também, não adianta. Aí eu conversei com ela, 2 aninhos, coitadinha. E eu falava pra ela assim, filha, eu não vou conversar com você agora. Aí ela ficou toda preocupada, pequenininha, ficou toda preocupada. Mamãe tá muito triste com você. Você mordeu o coleguinha. Eu não vou conversar com você agora, tá? Enquanto a gente não chegar em casa, mamãe tá muito triste. E eu fechei a cara e fui embora. Aquele dia. E eu acho que ela entendeu, gente, porque nunca mais ela mordeu o coleguinha. Nunca mais. E aí, no outro dia, levei ela pra creche e falei pra ela, se você morder o coleguinha novamente, a mamãe vai chorar e não vai conversar mais com você. E aí, a gente foi conversando, né, sobre isso com ela e foi ótimo, a conversa foi ótima. E aí, eu sempre falo assim, né, vou dando sequência no assunto e falando. E ligando a BNCC, que é o assunto que a gente tava conversando. Certo. Tá.
exercitar a empatia até com os bebês. Lá no campo de experiência, o outro, o eu e o nós, primeira coisa que tem para fazer com os bebezinhos lá, ó. Vê? Abriu o BNCC na educação infantil, começou essa parte aqui, ó. Começou essas tabelas aqui, tá lá. Perceber que suas ações, a primeira coisa escrita na página. Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e no adulto. Gente, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Fazer a criança perceber que tem ação quando a gente está fazendo alguma coisa contra o outro. Então, se a gente for trabalhar desde os bem pequenininhos, eu acredito que a gente consegue fazer um bom trabalho, tá? Então, diversidade aí nessa questão de respeito, tudo tá bem explicado na BNCC, certo? Lá nos campos de experiência, o eu, o outro, nós, na página 40, na página 45 e 46, fala da educação infantil e a diversidade, tá? É só vocês anotarem aí, eu também coloco no resumo de amanhã, nas páginas 45 e 46, praticamente todos os códigos ali vai falar sobre empatia, sobre respeito, sobre diversidade, sobre um monte de atividades vocês vão poder elaborar com essa página 45 e 46. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui, confirmar. 45 e 46, exatamente. Ah, tá, eu coloquei página 40, porque na página 40 tem um resumo falando o assunto desse, o eu, o outro e o nós. Então aqui também fala bastante sobre a diversidade. E aí fala assim, ó, na educação infantil é preciso criar oportunidades para que a criança entre em contato com outros grupos. Lembra que eu falei isso agora mesmo aqui? Que eu falei assim, gente, às vezes o pessoal do YouTube perdeu, tá? Ficou sem som lá, eu vou repetir o código e vou falar sobre isso de novo. O pessoal tem que misturar mais as crianças com outras faixas etárias, com adultos, com crianças menores, para saber que existe diferenças de atividades, diferenças do cotidiano de cada uma, para uma poder se colocar no lugar da outra, respeitar desde pequenininho, saber fazer isso. Então, na página 40 tá lá essa parte aqui falando bem legal sobre isso, tá? Pode fazer essa leitura aí depois, porque eu garanto que vocês vão aprender bastante coisa sobre isso, tá? E o primeiro código foi o 8, viu, gente? Quem perdeu aí, o primeiro código foi o 8. Falei para não colocar nos comentários, senão vai ser banido, excluído. Corre o risco de não receber o certificado e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Vou só lembrar do material complementar com vocês. O material complementar que eu mandei no grupo do WhatsApp, que tem algumas imagens de pessoas mesmo, crianças, adultos, de vários estilos de vida, de diferentes características físicas e tudo mais. É para vocês plastificarem, pode usar a chapinha que vai dar certo, mas aí tem que comprar aquela lâmina maior, aquela ofício ou A4, não sei qual que, acho que tem das duas para vender. E aí coloquem o papel lá igual eu ensinei, tá? Deixa eu ver se eu tenho dela aqui. Aqui, ó. Palha grandona. Tem pacote com 100 unidades dessas. Acho que sai 40 na internet. Não sei que site, gente, mas tem. Sai a 40, 50 centavos cada folha. E dentro dela vocês podem fazer um monte de coisa. E se você for numa papelaria, ela vai custar no mínimo R$3 uma folha dessa, né? R$2, R$3. No mínimo. Aí tem essa folhona aqui, vocês colocam tipo assim, ó. Eu não tô com as imagens aqui, não deu tempo de... Vou colocar alguns marca-páginas que eu tenho aqui.
Aí vocês vão recortar as imagens que eu tenho lá, que eu dei pra vocês lá. E vai colocar aqui dentro da folha, da lâmina, né? Isso aqui chama lâmina. Vocês recortem e deixa espaço assim, ó, que é pra recortar. Aí, como essa aqui é grande, às vezes não dá pra usar a chapinha. Vocês usam ferro de passar roupa, tá? Coloca um paninho por baixo, um paninho por cima e passa o ferro até garantir que tá tudo grudadinho, tá? Só não recomendo passar o ferro em cima diretamente no plástico, porque às vezes pode ser que queime, tá? Então coloca um paninho bem fininho por cima e passa o ferro e aí depois é só recortar, que vai ficar igual a gente plastificou aqui na segunda-feira, a carteirinha, né? Fiz duas pra vocês verem. Aí fica assim, plastificadinha, bonitinha, né? Durinha. E vai ser um material aí pra vocês usarem por bastante tempo, tá? Então, nesse caso eu coloquei esses marca-páginas aqui, mas vocês coloquem a imagem lá dentro da folha. Sim, ó, ela já vem dupla também. Essa é a grande, tem a pequena. A pequena foi a que eu mostrei pra vocês. Tem um pacotinho pra vender lá também nas papelarias, na internet. E aí, todas elas vai ter a possibilidade de abrir assim, ó. Tanto pequeno quanto grande, pra vocês colocarem a figurinha aí dentro e plastificar usando ou a chapinha ou o ferro, tá? Então, pra que vai plastificar aquele material? Você que é da educação infantil vai usar com as crianças da educação infantil, mostrar pra ele, coloca num painel, coloca penduradinho num varalzinho, onde as crianças possam, na altura dos olhos delas, coloca nada lá em cima não, gente. Educação infantil vocês colocam na altura dos olhos dela, tá? Pra todo momento que eles quiserem olhar, tá ali. Ou se for o caso deles estragar alguma coisa, pelo menos no momento que você for falar daquilo, deixe lá disponível. Depois tira e guarda, né? Pra não, na hora de que tá correndo ou brincando lá, não vai estragar o material. E aí vocês podem usar aquele material de várias formas. Aquelas imagens que eu coloquei lá, elas não são imagens patenteadas, com direitos autorais, são imagens livres. No caso que vocês podem imprimir e usar. Por isso que tá lá. Não tirei do Google, eu tirei de um aplicativo onde a gente pode ter essa liberdade, tá? E aí vocês podem recortar e usar, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. E eu sugiro o que para vocês? Façam, uma das dicas sobre o material complementar depois de plastificar, recortar bonitinho, produzam histórias, vocês mesmos, ou junto com as crianças. Vamos inventar uma historinha dessa criança gordinha, desse menino bem gordinho, vamos inventar uma história dele. Antes disso, conte a história do extraordinário, por exemplo, né? Aí eles vão ter noção de por onde começar a historinha. Então vocês vão trabalhar produção de texto, vocês vão trabalhar a questão da oralidade com as crianças, da interação. Gente, é um monte de coisa. Assim, com os de ensino fundamental, vai ter mais liberdade ali com a parte prática da linguagem e da escrita, né? E da educação infantil com a parte da oralidade, do respeito, dos conceitos, enfim, de toda a parte que cabe à educação infantil, né? E do ensino fundamental, que seja até o 5º ano, vocês vão poder trabalhar não somente as diferenças entre si, mas dar características para cada um. Aí que tá a minha grande dica. Eu trouxe para aula hoje alguns animaizinhos que inclusive é da minha filha, né? E aí, isso é para facilitar. Facilitar por quê? Porque tá tudo certo aqui. Porque assim, ó, por exemplo, eu que fiz esse boneco aqui. Esse boneco aqui, eu chamo ele de vovô leitor, né?
E aí ele é um mascote para acompanhar um projeto de leitura, né? Onde a criança pode levar para casa todos os dias, lava, isso aqui pode pôr na máquina, lavar, que não tem problema. Pode ser higienizado, ele é tudo de tecido, costurado, bonitinho, então não tem problema. E aí, ou se não deixar na sala de aula, ou lá junto com o seu vídeo. Olha, gente, hoje eu vou fazer esse vídeo para vocês. E hoje eu vou fazer o vídeo na companhia do vovô leitor, aquele nosso amigo da leitura. Enfim, criar um personagem para sua aula. No caso desse aqui, eu fiz e ele é de leitura. Mas, para facilitar, pra vocês não ter que comprar o boneco e tal, vocês pegam um bichinho de pelúcia lá, qualquer, né? Porque isso é ludicidade, isso é o mundo de faz de conta. Então, e tira, corta mesmo, gente, sem dó. Já deixa o bichinho pra isso. Corta o bracinho. Esse daqui, ele não tem os braços, por exemplo. Ele tem só as perninhas. E dá um nome pra ele. E inventa uma historinha. Olha, gente, esse daqui, ele é o José. E o José, ele nasceu assim. Ele não tem bracinho, ele tem 2 dedinhos, né? Faz de conta aqui. E ele leva tudo na boquinha com os 2 dedinhos do pé. Olha que bonitinho. Ele vai ficar conosco durante essa semana, tá? Este é o José. Nós vamos conversar a respeito da vida das pessoas que também nascem assim, sem os bracinhos. Tem umas que, inclusive, gente, nasce até sem as pernas, só o corpinho assim, ó. E aí, como que vive? Vive, vamos provar para vocês que vive sim. Precisa da ajuda de alguma outra pessoa? Precisa. Aí mostra algum vídeo, tem muitos vídeos a respeito desse tipo atípico. E, enfim, trabalhe com as crianças características. Então, esse daqui é o José e ele nasceu sem os braços e tal. E aí vocês pegam outro bichinho. Olha o meu ursinho que lindo, gente. E pega o outro bichinho. E esse daqui, coloca um óculos nele, né? Não sei. Ai, meu óculos de sol tá aqui de colocar nele. E aí ele é cego, gente. Ele não pode enxergar. E ele gosta de óculos. Ai, meu Deus, não tá dando certo aqui não. Bom, vocês pregam aí, né? E aí põe o nome no ursinho, ele não enxerga, ele precisa de uma muletinha para ir tocando os lugares, para saber por onde ele está andando. Enfim, gente, vamos criando personagens para que as crianças se interajam mais com as aulas. Dê nome para os mascotes, características diferentes para eles, né? E, enfim, a diversidade e a inclusão. E mostra que ele pode ler, aí mostra para as crianças algum texto escrito em braille, né? Para as crianças tocarem e saber que aquele menino cego, o menininho que não enxerga, ele pode ler com os dedos, aí a criança vai descobrir que o mundo dele é diferente nesse sentido, mas que também pode ter a leitura e vai colocando, dando características para eles. E guardando seus mascotes. Uma semana usa um, na outra semana usa o outro, né? Esse daqui é da minha filha, gente, eu fiz pra ela, o senhor alfabeto. Esse é bem pequenininho, que eu já fiz dele grandão também. Aí trabalha a questão do corpinho, ele é gordinho, não sei, né? Fala que ele tem a cabeça pequenininha, tem a questão daquelas crianças que tem microcefalia. E aí ele tem a cabeça muito pequenininha, mas ele é um amor, ele sabe as letras, ele aprendeu as letras. Olha que legal, gente. Esse daqui é um menininho do alfabeto, dá um nome pra eles e tal. E fala que ele tem microcefalia, mas ele é muito feliz, né? Ele já tem todo um semblante feliz e tal. Então, gente, ó, inventem, criem, elaborem possibilidades, tá? Tirem ideias de dentro da BNCC e levem para dentro da aula de português, da aula de matemática, da aula de tudo, tá? Para ludificar a... Ah, que legal, Germana, seu filho tem microcefalia? Ah, que bonitinho, olha lá, ó, mostra pra ele, vamos ver se ele vai ver. Germana, mostra pra ele o boneco.
Fala que esse daqui também tem, que ele é igual o seu filho. Não fala que tem nada, não. Fala que esse aqui é igual ele, e ele sabe as letrinhas, ó. Conta pra ele que esse bonequinho aqui, ele tem a cabecinha menorzinha, e ele tá muito feliz porque ele aprendeu as letrinhas, tá? Conta pra ele aí. Faz um print da tela, marca lá nos stories, Lúdico _ alfabetizador, certo? Gostei de saber. Fala pro seu filho que eu mandei um beijo muito forte no coração dele, assim que eu quis abraçar ele mesmo, mas não tem jeito, porque eu tô muito longe de vocês, tá? Fiquei muito feliz agora. E aí, temos um outro bichinho aqui, a gente pode dar uma característica diferente pra ele, falar que sei lá, não sei, esse aqui talvez é surdo, né? Aí a gente esconde a orelhinha dele, não que ele não tenha, né, gente? Mas só pra caracterizar mesmo o menininho surdo, e que ele fala com as mãozinhas, com os gestos, que ele quer comer, que ele quer, que a barriga tá roncando, ou que ele aprendeu as letrinhas, e esse aqui é o que não ouve. E porque ele não ouve, ele não consegue falar. Por isso que ele fala com as mãos, né? E aí vai criando características para os bichinhos de pelúcia e ludificando a aula de vocês. Eu acredito que as crianças vão amar, gente. E tá aqui minha bicharada, ó. Meus amiguinhos diferentes estão todos aqui, certo? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre esse assunto. Ah, olha só que bacana, gente. Vou falar o código número 2, vou repetir o primeiro, tá? O primeiro foi o 8 e o segundo é o 4, tá? Por favor, não coloquem nos comentários. O primeiro código foi o 8 e o segundo código é o 4, tá? Coloca aí pra vocês não esquecerem, anotem no caderno. Então, deixa eu beber água de novo, gente. Ó, o que aconteceu? Esses aqui eu peguei, então, só pra terminar, né? Esses personagens aqui. Eu vou mostrar um por um e eu vou colocar a foto deles aqui pra vocês verem. Esse eu já mostrei, é o menininho cego, tem que terminar aqui, fazer a calça dele, colocar o óculos, mas ele anda com uma muletinha, ele é cego. E aí depois eu coloco um palito pra ele ser um palitote e tudo mais. E eu vou falar a surpresa que eu tenho hoje pra vocês. Essa aqui é a menininha que não corta o cabelo, que o cabelo dela cresceu até os pés, né? E que a gente precisa respeitá-la também. Porque eu vivenciei isso, eu sei o que é, né, gente? Essa daqui nasceu sem os membros inferiores e superiores. Ela é uma menina muito feliz, ela consegue viver, todo mundo ama muito ela, mas ela não tem as mãozinhas, não tem as perninhas, blá blá blá. Olha aqui esse aqui, que legal. Ele é um albino. Gente, a minha filha ficou espantada quando ela soube que existe pessoas bem branquinhas. E eu coloquei lá no material complementar de hoje uma moça bem bonitinha, bem branquinha, né? Que tem só a coloração do sangue na boca, que ela tem os traços meio avermelhadinhos, mas pele, sobrancelha, os cílios, o cabelinho, tudo bem branquinho, né? E aí tem que mostrar para as crianças que nós, seres humanos, também nascemos sem pigmentação. O albino. Tem o autista, gente, que não gosta de cortar o cabelo. Esse daqui chama Rafael, porque tem um menininho aqui na minha cidade, chama Rafael, ele é autista, e eu me espelhei nele, falei assim, vou fazer um menininho bem parecido com ele. E esse Rafael não gosta que corta o cabelo dele, ele fica muito bravo. Ele é autista e ele não gosta, né? Então, até a mãe, a irmã que cuida dele tem que respeitar o autista lá, porque ele não gosta, nesse sentido de não cortar o cabelo. Aí fica só assim, tirando as pontinhas aqui. E aí esse daqui é o menino autista, tem um símbolo dele aqui, né, que é as 4 cores. E ele gosta de estar sempre com algum brinquedinho, ele tem um hiperfoco, né? E mostra pra criança lá, a hora de ensinar pros alunos, que o autista, ele sempre gosta de ficar
focado em alguma coisa. Isso chama hiperfoco. Às vezes esse daqui, ele gosta só desse carrinho, ele não gosta de nenhum brinquedo mais. E ele vai no mercado com a mamãe e ele gosta de levar o carrinho. E ele vai dormir, ele gosta de pôr o carrinho do lado. E ele vai pra brincar em outro ambiente, ele gosta do carrinho. Então, mostrar para a criança, para os seus alunos, que eles têm características particulares deles. Por exemplo, eu falar, você também gosta de brincar com carrinho, não é, fulano? A menina também tem um carro muito lindo, ela vai dirigir quando ela crescer e tal. Mas esse menino aqui, o Rafael, ele mais do que gosta, é um pedacinho dele esse carrinho. Porque se tirar dele, ele vai ficar muito triste, chorar e não vai conseguir se adaptar. Tem a cadeirante também, gente, mas eu tenho que montar a cadeira. Ela tá aqui, tá sentada, o bracinho dela vem aqui. Eu vou mostrar a foto pra vocês. A cadeira ainda não tá nela. Essa aqui é a menina loira. Uma bem magrinha e loirinha. Depois eu faço alguma sardinha nela, bem pintadinha assim, de pintinha, né? Dou uma característica bem desse tipo pra ela. Essa é a gordinha. Olha que gordinha mais linda, gente. Falta colocar o rostinho, lógico. Mas olha que fofura. Toda gordinha, toda bonitinha. Esse aqui é o menino ruivo. Tem um cabelo bem vermelho. Tem pessoas que têm o cabelo vermelho. Coloquei lá no material complementar também. E não tem aqui, mas eu vou mostrar a foto pra vocês da criança com vitiligo. Gente, que gracinha. Coloquei, fiz as manchinhas. Vitiligo é aquelas manchas que parece esse queimado meu aqui, ó. Eu queimei isso daqui. Fica a pigmentação assim, né? Vai sumindo a cor marrom. E tem a nossa moreninha com a cor bem marronzinha, carregando um ursinho, com o cabelinho bem enroladinho. E aí mostra as características dela e aí tudo mais. Agora eu vou colocar a foto para vocês verem. Certo, deixa eu colocar aqui, cadê? Tô aqui no cantinho da tela, viu, gente? Tá pequenininho aí, mas é só pra vocês verem deixa eu desativar o comentário aqui no Instagram. Só pra vocês verem um minutinho, ó. Tá vendo? Tem o menino que tem o cabelinho marrom, aliás, vermelho, tem todos eles aí, ó. E tem com vitiligo que tá ali junto com a maletinha, ó, no cantinho. E ele tá lá embaixo, perto do autista também. Deixa eu ver, acho que tem... Deixa eu ver se mostra melhor aqui. Ah lá, esse aí é com vitiligo, o primeiro. Tá vendo que a perninha é manchada, o rostinho também. Tem esse daqui. Aí a turminha toda, ó, mais de perto. A cadeirante tá lá atrás. A cadeira de roda já tá aí. E na maletinha tem ela aí, a cadeirante tá na maletinha, com a rodinha e tudo mais. São a turminha. E como forma de agradecimento a todos vocês, o que eu resolvi fazer? Colocar os moldes dessa turminha toda, e um projeto prontinho, só para vocês seguirem as ideias das atividades lá no curso de Plano de Aula Criativo e Lúdico. Então, quem comprou o curso, quem garantiu a vaga no curso Plano de Aula Criativo e Lúdico, já vai, a partir de amanhã, já vai estar disponível lá no curso os moldes de todos eles, um material em PDF para vocês baixarem os moldes e um material em PDF para vocês lerem qual que é as atividades para ser trabalhadas, as sugestões, enfim, tudo que vocês puderem fazer com a turminha, tá? Então, quem já está no curso de plano de aula foi presenteado. Deixa eu ver quantas vagas ainda restam, gente. Deixa eu ver quantas vagas. Já foi preenchido 75% de vagas. E ainda tem algumas vagas para o pessoal que quer aproveitar a oportunidade, tá? Então, se você tá aqui e quer aproveitar, tá? Aí vai lá no link da minha bio, clica lá no curso Plano de Aula Criativo e Lúdico e garante a sua vaga e depois volta aqui pra live, não tem problema não. E o pessoal do YouTube pode clicar aí embaixo, com certeza o link do curso Plano de Aula vai estar
disponível aí embaixo, tá bom? Eu vou responder uma pergunta que me fizeram aqui no meu Instagram, certo? Fizeram aqui no meu Instagram, no Store. Olha só a pergunta, gente. Infelizmente, os moldes... Deixa eu só responder o pessoal que tá falando aqui. Deixa eu ver... Pode deixar que o material complementar a gente vai analisar direitinho para ver se vocês recebem lá, tá? Tem problema não, isso aí é o de menos, amanhã vai pros grupos, tá bom? Viu, Thaís? Tá perguntando, amanhã a gente dá um jeito de colocar em todos os grupos. Os moldes e o projeto, por que eu não disponibilizo eles à parte? Porque eles já fazem parte de um outro curso meu. Então, o pessoal pagou por isso, né? Então, eu não seria justa com o pessoal que já pagou por isso estar sendo disponibilizado gratuitamente. Então, por isso, tá bom? Então, só como forma de bônus mesmo, que essa turminha vai pro curso Plano de Aula Criativo e Lúdico. Porque aí lá vocês vão ter as ideias sobre diversidade e tudo mais. Com essa turminha aí. Bom, o código 1 foi o 8 e o segundo código foi o 4, tá? Não vou, o terceiro daqui a pouco ainda. Fizeram uma pergunta pra mim no Instagram, assim, ó, preste atenção aqui, gente. Fizeram uma pergunta pra mim, assim, hoje. Às vezes você que me perguntou deve estar aí nos comentários, tá aí assistindo a live. O que responder? Vejam bem, preste atenção todo mundo aqui, ó. Pam, pararam, pam, pam, pam. O que responder para uma criança que pergunta para mim assim, ó. Professora, por que o meu tio parece mulher? O que responder para uma criança que chega na gente, um adulto, e fala: por que o meu tio parece mulher? Sabe o que vocês vão falar? A resposta é a seguinte, anote aí. Coloque aí no caderninho de anotações de vocês. E guardem com vocês. Criança tem que aprender, desde bem pequenininho, que nós não somos iguais. Que eu tenho as minhas características físicas e emocionais e sentimentais, as minhas características de vida, e o tio tem a característica dele, do jeito dele. Mas que ele não deixa de ser uma pessoa maravilhosa e encantadora, uma pessoa incrível, cheio de amor dentro do coração. Ou também não impede que ele seja uma pessoa maldosa, uma pessoa... Isso não vai definir o que tem dentro do coraçãozinho do tio. Então, você, criança, precisa entender que, olha só, eu tenho um cabelão comprido, muito grande. Vamos supor que meu cabelão arrasta no pé. E a sua mamãe corta o cabelo bem curtinho. Qual o problema? Qual o problema? Você gosta de mim? A criança possivelmente vai falar: eu gosto de você. E aí você vai falar assim: você gosta da sua mamãe? Gosto, com certeza eu gosto da minha mamãe. Você gosta do seu tio? Vamos supor que ele falar que não, por algum preconceito que aprendeu, alguma coisa assim. Por que você não gosta dele? Aí você questiona. Ele te fez algum mal? Aí se fez, né, gente? Cá entre nós, não vamos nem argumentar com a criança e deixa isso pra lá. Então dá razão e tudo mais. Mas se não fez nenhum mal, qual é o problema dele ter a característica dele do jeito que ele é? Qual o problema? Isso tá te prejudicando? Dói aí dentro de você, a sua barriga dói e você começa a chorar e você começa a sofrer só porque ele é assim? Não acontece nada comigo. Você tá indo pro hospital desmaiado porque o seu tio tem essa característica? Porque ele é assim? Não, aí a criança vai falar: não, professor, nada disso tá acontecendo. Então ame o seu tio de todo o coração, dá um abraço nele, chega lá, fala assim: tio, eu te amo muito, porque hoje meu professor ensinou pra mim
que eu tenho as minhas características e você tem as suas, e a minha mamãe tem as características dela, e a minha outra tia tem as características dela, e todo mundo é feliz do jeito que é. Aí você põe uma tarefinha pra criança, fala, chega lá, dá um beijo no seu tio, abraça ele, se for o caso da pandemia, não espero passar a pandemia, né, gente? Mas aí, se no decorrer da vida aí acontecer alguma coisa desse tipo, responde assim pra criança, tá? Responde assim, mas o meu tio parece mulher, gente. Professora. Aí você questiona, mas por que? Tem alguma coisa errado com isso? Por que tá errado com isso? Que isso tá te prejudicando? Gente, tira isso da cabeça de vocês e tira isso da cabecinha das crianças. Eles, coitadinhos, eles não podem crescer com isso, não. Se pode ou se não pode, é o tio que tá vivendo. Certo? Vamos pensar assim? Vamos pensar assim e responder assim para as crianças? Gente, que coisa mais linda que eu acho. Pessoa ruiva. Do cabelo vermelho, de natureza. Vermelho, laranja. Meu Deus, eu chego a chorar de emoção. A gente tinha um casal de irmãos aqui na minha cidade. Hoje eles cresceram e ficou com o cabelo mais castanho. Mas, gente, quando eu era pequenininha, eles iam pra creche. Eu era professora na escola, no CEMEI. Mas eu ficava babando e eu olhava, gente, que coisa mais linda. O cabelo dessa menina é vermelho. Meu Deus, que natureza linda que é essa. E eu falava para minhas crianças, gente, olha que lindo. Que vontade de ter um cabelo como o dela, né? Às vezes a mulher até chega pintada de vermelho. Olha o menino, cheio de sardinha. Esses dias eu olhei para uma menina e falei, gente, como você é linda. É a minha sobrinha. Eu não tinha olhado ela de perto ainda, porque ela tem essa sardinha de uns tempos pra cá. E a pandemia afastou muito a gente. E ela veio brincar com a minha filha. Eu olhei bem pertinho dela e falei, filha, que coisa mais linda, você tem sardinha aqui, que coisa mais linda. Quando você crescer, não fica com essa paranoia de querer tampar, de querer fechar o seu rosto. Mostra que você tem, porque você é linda, cheia de sardinha. Passa isso pras crianças, gente. Faz eles se olharem no espelho e ver que é diferente do outro, que ninguém é igual. Só se nascer gêmeo de uma bolsa só, pra ser ainda assim mesmo tem as características diferentes. Então, gente, resumindo tudo aqui, a BNCC orienta desde os bebês de 0 até 1 ano e meio a se colocar no lugar do outro, a ter respeito, a saber que o outro tem uma vida diferente do outro que tá ali, que tem outra vida diferente. Por exemplo, um é evangélico, o outro é católico, o outro não é nenhum dos dois, não tem uma crença cristã, acredita em outra coisa, professa outra fé. Gente, o que é que tem de errado entre as pessoas se respeitarem? Entendeu? Do mesmo jeito que eu não aceitar o outro pode não me aceitar. Que é isso? Aí vem uma pandemia dessa, ninguém sabe viver, né? Ninguém sabe viver, porque tá todo mundo isolado já. Difícil, né? Então, colocar em prática tudo isso daí. O material complementar já falei pra vocês plastificarem. Esse daqui vai estar a partir de amanhã no curso Plano de Aula Criativo e Lúdico. Podem contar com ele lá junto com o projetinho pronto. E eu vou sugerir para aquelas figuras as que eu mandei no material complementar. Vou mandar amanhã de novo, porque parece que ficou alguns que não tem, né? O material complementar. Vou verificar lá. Todo mundo tem que receber direitinho, tá bom? E aí, vocês podem, já falei aqui, eu acho que foi o momento que estava mudo lá no YouTube. Eu vou repetir. Aquele material que eu mandei lá nos grupos são imagens de pessoas todas diferentes, né? Todas crianças, adultos, uma com uma característica diferente da outra e tal. E aí vocês vão plastificar, colocar numa caixinha, num saquinho, sabe, gente? Às vezes é interessante vocês... Eu gosto muito das coisas organizadas, né? Se tiver muita bagunça, eu não consigo nem trabalhar. Aí, um saquinho de tecido assim, ó, que a gente fecha aqui... É facinho de fazer para quem sabe costurar, ou pode até colar, não sei, saquinho plástico, não sei. Depende da
possibilidade de vocês aí. E guardem essas fichinhas que eu mandei para vocês plastificarem, tá? Para poder usar tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, certo? E isso vai ser de grande valia, essas fichas, para vocês não precisar de ficar procurando. E coloca lá junto com o caderninho de atividades de improviso, sabe? Ah, tá. Tá bom. Eu vou dar um recadinho aqui daqui a pouco. E aí, pega esse materialzinho aí, que tão simples. Às vezes vocês vão olhar lá no material que eu mandei, ele é bem simples. São algumas imagens. Mas vai ficar muito rico depois que você cortar, plastificar, colocar num saquinho, numa caixinha e trabalhar desde a educação infantil até o fundamental, com as crianças, com os meninos e meninas, trabalhando as diferenças dentro da língua portuguesa, dentro de artes, educação física, matemática, ciências, geografia, tudo vai ter algum momento que vocês vão poder direcionar para aquelas fichas, tá? Da diversidade. E eu sugeri também usar a galerinha aqui, né? Coloquei, eu acho que o pessoal do YouTube já tava vendo essa hora. Coloquei um óculos nele aqui, no meu ursinho, pra falar que ele é cego, né? Tem o outro com microcefalia, que é esse daqui. E aí ele tá muito feliz porque ele aprendeu as letras e tudo mais. E vai improvisando e inventando aí situações para as crianças vivenciarem a diversidade dentro da sala de aula, em casa com a família. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, tudo que eu falei até agora, vocês vão poder usar de forma online e presencial. Basta saber aí adaptar o momento de você estar dando a aula, certo? Do mesmo jeito que eu dei aula para vocês aqui, vocês vão dar aula para as crianças. Porque muitas vezes eu até falo de maneira infantilizada, né? E para vocês aqui na live. E aí vocês vão fazer infantilizada, que eu faço assim. Não é a linguagem infantilizada, mas é o carisma que mudou um pouquinho quando eu fui falar direcionado para criança e tudo mais. Então é só vocês modificarem algumas coisas e fazer a aula acontecer com as crianças, certo? Lá na BNCC, em língua portuguesa, na página 87, tem as competências específicas que fala direitinho também sobre diversidade, ok? E eu vou dar um recadinho aqui pro pessoal sobre os boletos. Gente, eu preocupo muito com essa parte, porque assim, a pessoa gera o boleto para pagar o curso Plano de Aula Criativo e Lúdico, e na intenção de garantir uma vaga, né? Porque a pessoa chegou a gerar o boleto é porque ela quer o curso. E aí acontece de dar algum problema de não achar esse boleto ou de acontecer alguma coisa. Então, gerou o boleto, vai lá no seu e-mail, porque o boleto também vai estar lá, tá? Então, lá no seu e-mail, procura lá na caixa de spam, na lixeira, na caixa de entrada, aquela pasta que acho que tá escrito outros, e procura, vasculha lá. Se não achar esse boleto, entre em contato com a equipe, tá bom? Lá os administradores dos grupos, que de alguma forma o pessoal vai ajudar vocês não perder a oportunidade de estar dentro dessas vagas que a gente disponibilizou. São 85 mil inscritos para esse evento e apenas 500 vagas, tá? Então, não pode perder. Certo. Já falei dos mascotes. Bom, pra explicar direitinho pra vocês, eu vou abrir um arquivo aqui. Daqui a pouco eu falo melhor sobre o curso, tá? Porque tem gente que perguntou e deixa eu ver se tem perguntinhas aqui também. Que às vezes tem perguntinhas aqui no Instagram, né? Na caixinha de perguntas, vamos lá. Vamos lá, gente. Só lendo as perguntinhas aqui para poder responder. Porque às vezes tem algumas que repete bastante, e aí eu já passo para vocês.
Deixa eu ver que deve estar bem lá pra baixo, que essa aqui é a resposta dos store. Amanhã vai ter aula, gente. Só que a aula de amanhã, ela não faz parte da jornada. É uma aula extra, tá? Que eu resolvi fazer essa surpresa para vocês. Amanhã a aula é sobre BNCC e consciência fonológica. Muito gostoso também, viu? Tá bom, pode deixar, Juan. Porque perguntaram que se amanhã vai ter aula. Vai. Só que amanhã não tem código, viu? Então, pessoal que não vai poder assistir amanhã não tem problema. E aí, enfim, quem quer aprender vai ficar comigo aqui amanhã. Então, coloca nos comentários quem vai estar aqui comigo amanhã para aprender sobre consciência fonológica e a relação dela com a BNCC. Coloca aí nos comentários. Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? O código número 1 foi o 8, enquanto tava travado lá no YouTube, né, gente? E o segundo código foi o 4. E daqui a pouco eu vou falar o terceiro código, tá bom? Pode ficar aguardando aí. A equipe tá avisando que o material complementar, esse que eu tanto tô falando aqui, ele está lá na agenda, aquele link da agenda, sabe, gente? Se tiver aí na descrição do YouTube alguma coisa relacionada à agenda, já pode, depois da live, clicar e baixar o material. E aqui no Instagram tá lá no link da minha bio, tá? Lá tem um botãozinho escrito agenda da jornada e os materiais para download. Então tá tudo lá, viu? É só vocês clicarem lá que vai dar para vocês baixarem. Então tá bom, hein? Eu vou esperar vocês amanhã. Eu tenho mais coisas para falar aqui, ó. Recadinho importante. Depois que eu terminar, ontem eu esqueci de falar para vocês comentarem na frase. Mas muita gente comentou, já estava acostumado, né? Então eu gosto de fazer assim, quem tem um Instagram, quem tem a oportunidade de participar, é muito bom. Então não esqueçam de depois da live ir lá e comentar na frase, tá bom? Certo. No botão da aula de hoje, material complementar na página da agenda. Ok. Vou contar um pouquinho da minha história profissional, né? No comecinho da live eu falei da minha história da minha infância, dos nãos que eu já levei na vida, de tudo mais, mas agora bem resumidinho, só para vocês entenderem a questão do meu método de planejamento, de BNCC e tudo mais, eu vou explicar para vocês o seguinte. Professora, aliás, uma carreira de educação e ensino de 20 anos mais ou menos, né? Deve estar passando dos 20 já, uns 21, 22 anos que eu tenho dentro da área. Só que dentro dessa experiência toda, são estudos, pesquisas, práticas, né? E aí houve um tempo em que eu estava atuando, eu trabalhei como contratada, depois da prefeitura, trabalhei em escola particular e depois trabalhei como efetiva. Por último, eu trabalhei como efetiva no cargo público aqui da minha cidade, tá? E depois que deixa eu baixar aqui. Depois que eu trabalhei, gente, veja bem, preste atenção, porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar e falar, Diana, vivencio isso, eu também passo por isso. Olha só. Passei por situações em que eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia preparar o meu material devido a... Tipo assim, ó, eu tinha a cobrança, que sempre tem mesmo, ali, ó, me entrega isso, faz aquilo outro. E eu não conseguia agrupar e colocar ali o que eu queria oferecer para os meus alunos, junto com o planejamento que não era eu que fazia.
Nós, na época, não fazíamos, eu não sei como que é hoje, mas na época não era nós que fazíamos o planejamento de ensino, era a coordenação e passava pra gente aquilo. Definimos algumas coisas juntos, mas assim, depois já era entregue pronto pra gente, e em cima daquilo ali que a gente tinha que trabalhar. E aí, assim, eu tinha muita vontade de trabalhar um projeto, não tinha jeito, porque não tinha como encaixar o meu projeto ali dentro. Eu queria muito trabalhar fazer um plano de aula porque eu passei noites preocupadas, assim, com situações que eu não estava dando conta de entregar, relatórios, diário, até os planejamentos, né, caderno de plano e tudo mais. Eu não tava dando conta, e foi acumulando muita coisa, sabe, gente? Fui ficando muito cansada, principalmente nesse tempo que eu estava efetiva. Nos contratos era diferente, porque eu tava... mas desde o começo sempre a mesma dificuldade, assim, de fazer um plano certo que desse certo, né? E aí, por fim, eu falei assim, não, gente, eu vou ter que sentar e fazer um método que facilite o meu dia a dia. E eu fiz. E esse método que facilitou o meu dia a dia foi a maneira com que eu falei, não, o plano de aula ele tem que ter isso, pronto. E eu preciso fazer ele todos os dias, ou no caso, não sei, tem escolas que faz por semana, né? Vamos pensar assim, mas no meu caso era todos os dias. E aí eu me ocupava todos os dias com aquilo. E eu falei, não. A partir daquele momento, gente, que eu criei aquele método de fazer o plano de aula, eu passei a fazer o meu plano de aula em 15, 20 minutos. E juntei tudo que eu aprendi, fiz, elaborei e pesquisei e coloquei em prática dentro desse curso Plano de Aula Criativo e Lúdico, que o pessoal já tá comprando, que o pessoal já tá aí fazendo a festa, né? E aí é desse que eu estou falando, desse método que eu criei. Porque nele tem que ter criatividade, tem que ter ludicidade, tem que ter agora, em meio à pandemia, tem que ter as técnicas para o ensino híbrido, para o ensino remoto, para o ensino presencial. E aí muita gente se vê perdido, né? Em meio a tantas mudanças e tantas coisas. E nesse curso de Plano de Aula Criativo e Lúdico, tem tudo isso mais um pouco. E tem também, gente, aquele que eu falei ontem, os bônus, né? Que vai aprender a fazer um livro sensorial. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, eu tenho, mas ele não tá com atividade. Ele não tá com atividade. Senão eu já mostrava pra vocês. Deixa eu ver aqui, porque eu não peguei. Ele tá só a capa mesmo, que eu montei ele aqui e falta colocar as atividades. Mas é tipo assim, ó. É um livro assim, eu encapei com tecido. A capa dele é bem cartonada, bem bonitinha. As páginas são de EVA. Todas bonitinhas assim, ó. E aí lá nesse curso de plano de aula vocês aprendem a fazer esse livro. E também tem os moldes para colocar atividades sensoriais. Que é de encaixar figuras, escovar o dente do jacaré, abrir zíper, fechar zíper, forma geométrica e tudo mais. Esse é um bônus que tem lá, certo? Que as videoaulas para vocês aprenderem. Tem outro aqui, ó. Esse é um almofadadinho, bem fofinho. Isso aqui é bônus, né, que eu falei. E tem o cenário portátil também, que é um cenário que abre, cheio de um cenário bem bonito pra vocês contar a história. Depois dobra ele, vira uma sacola pra vocês carregarem, coisa mais linda do planeta. O outro bônus que também tem lá. Deixa eu ver aqui. Tá. E o cenário portátil, o livro sensorial, tem o bônus do portfólio de avaliação, gente. Está lá dentro do curso Plano de Aula Criativo e Lúdico. Esse portfólio de avaliação, ele é do uso do professor, não é da criança. E não é de colocar, não é aquele portfólio que é das crianças, de atividade das crianças, não. Nesse portfólio, gente,
É um material incrível, eu disponibilizo o PDF para baixar, vocês montarem. Olha, com uma riqueza dessa, quem tá desempregado pode levar o materialzão todo lá e falar assim que, ó, eu tenho isso, e eu sei fazer isso, e eu gostaria de ocupar uma vaga na sua escola e mostrar que eu tenho tanto o preparo, quanto os materiais, quanto a capacidade de fazer um bom trabalho aí na sua escola. E aí pronto, gente, faço planejamento assim, mostra lá. Imagina, gente, que coisa maravilhosa é você ter moral para chegar para pedir para ocupar uma vaga de emprego e falar assim, não, olha só o que eu trouxe. Vou mostrar para você como que é a minha forma de avaliar. Eu que criei, gente, a professora Diana Richelli criou, isso não existe em outro lugar. Se existir, o pessoal tá copiando. Mas é algo que você vai levar de novo para a escola. Que seja lá na sua escola pública, onde você já trabalha há algum tempo. Olha, gente, como que eu aprendi a avaliar como portfólio. Aqui eu coloco as atividades, faço comparações com as atividades, o que tá dando certo, o que não tá. Eu avalio o meu próprio trabalho, eu avalio a turma, eu avalio aluno por aluno, ou só aquele que tem dificuldade, enfim. Tá lá no curso de plano de aula criativo e lúdico. Então, gente, tá imperdível. E mais esse que eu resolvi colocar hoje lá. Tá? Da diversidade, todos os moldes e o projetinho. Ok? Certo. Então, a equipe tá falando aqui que realmente 75% das vagas já foram preenchidas, tá? E eu vou dar um minutinho, enquanto eu termino de falar sobre a BNCC aqui, eu vou dar um minutinho pra você ir lá no link da minha bio agora, pode sair da live, não tem problema. Eu espero vocês aqui para vocês clicarem no botão desse curso e arrasarem para fazer um ano diferente na vida de vocês. O curso, ele era R$ 497, mas hoje ele tá por R$ 197 à vista, ou você pode parcelar em 10 vezes de R$ 19,78. Então, menos de R$ 20 por mês, gente, no cartão de crédito. E à vista, só R$ 197. Aproveita lá. E eu vou dar um tempinho para vocês lá fazerem isso. E vou repetir, deixa eu ver aqui, a parte que eu falei da pergunta. Quem aí gostou, tá? Coloca nos comentários quem gostou da parte da diversidade hoje, onde a gente aprendeu a responder para as crianças que perguntarem para nós por que o tio parece mulher, por que aquele outro é assim, por que o fulano é assim. Tá? E aí fala pra mim aí nos comentários se vocês gostaram dessa parte da BNCC, onde a gente fala sobre as diferenças e tudo que vocês forem trabalhar sobre a diversidade agora vai estar alinhado à BNCC. No resumo dessa aula, eu coloco amanhã para vocês lá no grupo do WhatsApp, página, coloco o número lá o alfanumérico, para quando vocês forem planejar suas atividades lá, vai estar lá tudo certinho, direitinho para vocês, tá bom? Certinho? O terceiro código de hoje é 2, tá? O terceiro código de hoje é 2. E os outros 2 eu já repeti várias vezes durante a live, então não vou repetir mais. O terceiro código de hoje é o 2, certinho? Então, pessoal do boleto, aproveita a oportunidade, vai lá e deixa garantida a sua vaga. Não esquece, senão não vai garantir, tá? Pessoal, então até amanhã. Amanhã nossa aula não é com código, mas vai ser sobre consciência fonológica e a BNCC. E eu espero vocês aqui no horário de hoje, às 20 horas. Um abraço para todo mundo. Um beijo para todo mundo. Gratidão também, gente. Fiquem com Deus. Até amanhã.